Maquiavel, olhamos para o Maquiavel e dizemos assim, mas ele foi um monstro. Daí nós usamos a seguinte expressão, que não é maquiaveliana, nem tampouco, talvez maquiavélica, daqueles leitores, dos maus leitores, não é do Maquiavel. Os fins justificam os meios, pois saibam que até o Maquiavel, que nunca escreveu esta frase, faz até sentido segundo os seus textos, não é? Mas que nunca escreveu a frase, os fins justificam os meios. Normalmente nós compreendemos como o fim do Maquiavel, o fim privado dele, é que justifica os meios, às vezes inclusive violento. A imagem, né, que eu queria deixar para vocês, eu até acho que tenho aqui no outro pendrive, eu descrevo aqui, vocês procuram lá na internet, tem também os litores, que chama, conhecem essa tela, essa arte, não é? Os litores, Brutus dentro da sua casa, de um lado da casa, olhando os filhos dele sendo mortos pelos litores, pelos soldados, a mãe e a irmãzinha, se não estou enganado, assim no lado da casa, na cozinha ou no quarto, significando a vida privada das pessoas, e não é, o Brutus na sala, significando a parte da casa que recebe pessoas, a parte pública, portanto, não é a parte política da casa, e a vida privada. A mulher se desesperando porque vendo seus filhos sendo mortos. Por quê? Os filhos de Brutus traíram a cidade. Qual é o valor que o Brutus tem? Qualquer pessoa que traia os interesses coletivos, os interesses públicos, ele deve ser entregue para a sociedade, para a comunidade, fazer o que bem entende com esse sujeito. O Brutus foi capaz de entregar, a tela chamou os litores, foi capaz de entregar os próprios filhos, porque estavam denunciando, estavam traindo, eram traidores dos interesses coletivos da comunidade. A mulher se desespera. A vida privada não é diferente da vida pública. O homem público, não é, ele deveria ter esse desprendimento, ser capaz de fazer isto. Em que medida nós estamos, não é, dispostos a abrir mão dos nossos interesses privados pelo bem público? Os gregos eram, nesse sentido, são exemplos até hoje, não é? O Aristóteles vai dizer assim, ó, um grego jamais, lá no Ética Nicômaco, não é? Estou aqui, obviamente, contemporaneizando, a linguagem é outra. O grego jamais seria feliz sozinho. Os interesses privados, possessivos, individualistas, não tinham espaço naquela comunidade. Portanto, um grego nunca iria pensar algo individual, privado, e submeter a sociedade aos seus interesses privados. Ele nem sonhava nisso. Por isso o Benjamin Constant, no seu texto lá, da liberdade dos antigos comparada à dos modernos, diz o seguinte: os antigos não eram livres, eles eram escravos da coletividade. Eles não tinham o direito sequer, o espartano não tinha o direito de ir namorar com a sua jovem esposa sem a autorização pública. O músico não tinha o direito de trocar ou aumentar ou diminuir uma corda na sua harpa, no seu instrumento musical, porque o Estado determinava. Mas a interferência é muito forte, o sujeito não tinha liberdade individual, ele não era sequer livre. Eles compreendiam o bem público como a liberdade máxima. Nós talvez estejamos no outro lado hoje, pensando assim, os meus direitos privados, individuais, devem ser garantidos acima de todo interesse público. Talvez parece que a mediania, para terminar também de forma aristotélica aqui, a virtude está no meio, entre o excesso e a falta absoluta. Nós devemos apenas pensar no público, ou apenas, por outro lado, extremado, pensar na vida privada. Vamos pensar, a virtude está no meio, é a mediania entre esses dois extremos. Como é que nós podemos construir uma democracia representativa, mas que não exime nenhum cidadão por conta da tua natureza política, da participação, da política, e deixar essas imagens do senso comum de lado, Político é tudo igual. Se você, daí nós poderíamos dizer, como normalmente dizemos, mulheres também e homens também. Político não é tudo igual. Acompanhe, o sujeito lá para o qual você vai dar o teu cheque em branco, acompanhe lá, para ver se ele é igual aos demais.
Então nós estamos com a responsabilidade, enquanto cidadãos, políticos por natureza, não podemos fugir disso, de construir uma democracia representativa melhor do que ela já é. Mas o que significa ser melhor? Sabe o parâmetro para você saber, e termino aqui, o parâmetro para você saber se está fazendo o correto ou o errado? Pense o seguinte, é um tanto kantiano isso também. Haja de tal forma que a tua ação possa ser elevada a uma lei universal. Ou seja, será que essa minha atitude agora, que eu estou fazendo aqui, ela poderia ser elevada a uma lei, a uma regra universal? Pense o seguinte, não é? E daí é nesse sentido que o Kant diz que, por exemplo, o tempo, o lugar, o Deus é um a priori. Não é? Ele disse que nós já sabemos o que é bom, o que é bem. Nós só não queremos fazer e decidimos fazer contra. Por que precisa o direito? Por que precisa a polícia? Porque nós decidimos não fazer aquilo que nós sabemos o que é certo. Portanto, mas se querem um parâmetro, não é? O parâmetro é o seguinte, o que eu estou fazendo, sei lá, na tua vida diária, não é? O que eu estou fazendo contribui para o bem público ou para o bem privado? Se contribui para o bem público, não é? Nós abrimos mão hoje de tudo que já falei aqui, não eu que estou ganhando, não é, R$2.000 para fazer essa palestra, só para conversar com vocês, não é? Mas eu abri mão de algumas coisas para vir conversar com vocês aqui. O que eu ganhei? Eu ganhei, não é, aqui a atenção de vocês. Eu vim doar 2 horas da minha manhã de sábado, e já doei e doarei muito mais, não é, para fazer aquilo que eu acho que nós podemos fazer, abrir mão, às vezes, não é, do dinheiro. Mas não seria legal ganhar uma boa? Sim, isso eu já resolvi ontem, já dei aula a semana inteira. Pelo menos no final de semana, eu vou fazer alguma coisa pública, alguma coisa para nós. E eu não sei se contribuir, gostaria de ter dito alguma coisa que faça sentido para vocês. Eu tenho umas telas aqui, um monte ainda. A Priscila disse que vai colocar no blog, que vai colocar no site que eles têm aí e tal. E daí vocês têm acesso a todo o material aqui que eu ia ainda utilizar, como tela e tal. Não é? Eu queria parar por aqui, agradecer a atenção de vocês, a paciência de vocês. Se eu não contribuir, eu queria, não é, dizer o seguinte, e aprendi com o Carlos Cury: quando te convidam para fazer uma coisa, vá. Nem que seja entre inimigos, porque senão eles vão fazer pior do que você, e você não ocupa o espaço. E de novo Gramsciano, não é? Você vai conquistar, quer alcançar alguma coisa, quer fazer alguma coisa, vai ocupando os espaços. O Gramsci chama isso de guerra de posição. Diferentemente da guerra de movimento, você pega em armas e derruba. Sabe aquela proposta, não é? Lá, especialmente acho pelo Marx, que chegava a propor sim a violência, a guerra, não é? Do proletariado e a instituição, não é? do poder, do governo proletariado. Eu queria dizer assim, pacificamente, não é, quando você tem um espaço para ocupar,